Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Aos 20 minutos do segundo tempo, eu comecei a escrever esse texto. Eu fui escrevendo o texto, olhando o jogo, escrevendo o texto, olhando o jogo. Quando acabou o jogo, eu só escrevi a última frase. Então, para você ver que a impressão que eu tinha do jogo é que não ia acontecer mais nada. No máximo, o Brasil poderia tomar o segundo num contra-ataque. Era o que poderia acontecer naquele jogo de ontem. Uma reação verdadeira do Brasil de empatar o jogo, eu estava olhando e não via nada. Eu comecei a escrever nos 20 minutos do segundo tempo. Eu acho um desrespeito à seleção brasileira, ao torcedor brasileiro, sim. Sabe? É um desrespeito à história do futebol brasileiro. Esse futebol que a seleção está apresentando, que apresentou contra o Equador, jogando em casa o segundo tempo com os 11 atrás, deixando o Equador ir para cima para tentar um contra-ataque. Eu acho isso um desrespeito ao torcedor brasileiro e à história do futebol brasileiro. Fica mais desrespeitoso ainda quando o treinador vai na coletiva à véspera do jogo e fala e afirma: eu garanto que nós vamos estar na final da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Levanta e sai e não dá possibilidade para ninguém perguntar qual é a base. Você está se baseando em quê para falar isso? O treinador fala uma coisa dessa e cai fora. E sai. Né? Para deixar isso como última frase. Aí, no outro dia, faz aquele futebol lá. Então, eu acho isso uma falta de respeito. Não jogar com a verdade, criar narrativas falsas, que, tudo bem, não é eu não fico surpreso com isso, porque o mundo hoje, principalmente o Brasil, vive de falsas narrativas. Né? Se cria falsas narrativas, se repete, até que aquilo vira uma verdade. Né? Ou vira uma coisa confiável. Então, quando você fala, eu garanto que a seleção brasileira vai estar na final, podem me cobrar, cara, você tinha que ter feito uma grande partida um jogo anterior, você tinha que ter feito uma boa Copa América, não precisa ter ganho, mas ter feito uma boa Copa América que dava uma esperança, uma expectativa. Mas de onde que você tira uma frase dessa? Que o torcedor está assistindo o jogo, o torcedor acompanha todos os jogos da seleção brasileira e vê que a seleção brasileira joga mal todas as partidas. A Copa América foi patética, ridícula. Os dois jogos, Equador e Paraguai, foi ridículo. Por isso que eu escrevi, nós não somos idiotas. Porque é tentar fazer o torcedor ou a pessoa que está assistindo o jogo de idiota, de imbecil, porque a pessoa está vendo aquilo. E o cara, eu gosto muito do Dorival. Não vamos confundir as coisas. Dorival treinador é uma coisa, Dorival pessoa é uma outra coisa. Ótimo caráter, o cara tranquilo, nunca puxou tapete de ninguém, enfim, tem uma história como pessoa, até que eu saiba, irretocável, né? Como pessoa ética. Mas o Dorival treinador, ele caiu numa narrativa que, na minha opinião, desrespeita o torcedor. Por quê? Porque o cara tá vendo e tá ouvindo outra coisa. O cara tá vendo a seleção ser dominada pelo Paraguai, tomar olé. Ele tá vendo a seleção jogar totalmente atrás contra o Equador em casa, e o torcedor viu o empate de 0-0 com a Costa Rica e a campanha que fez na Copa América. Mas o treinador fala que garante que a seleção vai para a final da Copa do Mundo ano que vem. Isso é falta de respeito com o torcedor e é tentar fazer as pessoas de idiotas. Cara, a pessoa tá vendo e o cara tá falando outra coisa. E é isso que me irritou. Foi isso que começou a me irritar no jogo de ontem, sabe? Eu peguei aquela fala e comecei a analisar o jogo. Quando veio na minha cabeça, eu garanto que nós vamos para a final da Copa do Mundo, e eu tô olhando aquele jogo, eu falei, eu tô me sentindo um imbecil se eu acreditar nisso aí, se eu achar que isso aí é legal, se eu achar que isso aí é para levar em consideração, eu vou ser um idiota, eu vou ser um imbecil. Claro que teve a colaboração de ex-treinadores, que é isso aí, tem que confiar no taco. Então, confiar no taco é uma coisa, mas qual é o taco que esses caras estão falando que o Dorival tem que confiar? Qual é o taco? Sabe? É isso que me irritou. Por isso Entendi. Que eu fiz o texto durante o jogo. Cara, recomendo, hein, a leitura. Ó, o Carlos Henrique Malheiro está falando, Casagrande disse tudo, ele está falando aqui. Ô, Arnaldo... Só uma coisinha. Fala. Como chama o cara que ganhou o troféu
a culpa é É da o imprensa? SV, é o SV Discussion. Ele Ah, ganhou o então, troféu, a culpa é da imprensa. tudo bem. SV, faz o seguinte: manda a sua sugestão de treinador, porque ficar criticando as outras pessoas sem dar a sua solução é muito simples. Critica a imprensa, mas mande a sua Isso sugestão. aí. E eu gostei do Casão que já foi na intimidade. O SV, o nome dele é SV Discussion. E ele falou: "Ô SV, mande aí a sua sugestão". Então, SV, estamos esperando a sua sugestão de técnico aí, uma boa sugestão para a gente ver se a gente encomenda lá, manda lá para a CBF, já que a imprensa tem todo Mas o só poder uma aqui. coisa: não pode ser clubista, não pode ser É verdade. bairrista, Aí porque não você vem está falar, acusando. É, e não pode coisa que não vai dar, não. Traz o Klopp, traz o Guardiola, é. aí não vale. Tem que ser um cara que venha mesmo. Arnaldo, falando em grande astro, mas que na seleção brasileira não funciona, já que a gente falou de Guardiola, de Klopp e tal, explica aí, porque a minha enquete que eu coloquei no ar, aliás, eu queria ouvir qual seria o seu voto, e vocês também que estão em casa, votem, por favor. A pergunta é sobre se o problema da seleção é mais coletivo ou individual. Por que eu perguntei isso? Porque ontem ficou muito. Teve até discussão até nas transmissões, falando, poxa, mas verdade, o time não está jogando nada coletivamente, mas, cara, os jogadores não jogam nada. E acho que o símbolo disso é o maior jogador da seleção brasileira, que pode ganhar a bola de ouro, o Vinícius Júnior. É incrível como ele não joga nada na seleção. E outro ele não jogou de novo, até pediu desculpas, falou do campo, da bola, que a bola chega rápido na Europa e aqui não chega. Enfim, falou lá, falou e não falou nada. Por que o Brasil, os jogadores do Brasil não jogam bem? O Endrick, o Estevão que entrou, todo mundo, enfim. Eu acho a enquete ela é boa, embora, como o Casão falou, restrita, porque ela coloca essa discussão de qualidade de um time enquanto conjunto versus a qualidade dos jogadores. A gente pode discutir se os jogadores brasileiros hoje são de fato bons ou craques e tudo mais. Acho que essa palavra está cada vez mais desgastada, né? A gente pode pegar, acho que os paralelos de uma seleção. Ontem perdeu também. A eliminatória não é fácil. A Argentina perdeu bem perdido da Colômbia. A Colômbia mereceu Com o ganhar. Rames, hein? Mas ela, com o Ramos jogando muito, como disse o Casão, numa função específica, uma situação específica. A Argentina sem o Messi. Mesmo com o Messi, a Argentina se tornou uma seleção forte, campeã do mundo, porque ela se fortaleceu coletivamente. Você vê, o trabalho agora é longo, né? Você vê um conjunto, uma forma de jogar, é um time difícil de ser batido, né? Ontem perdeu com gol de pênalti. Então, hoje eu não vejo o futebol sendo decidido só por um craque. Nem o Messi, nem o Mbappé. E acho que a gente até discute se o Mbappé é craque. O Brasil hoje não tem craque. O Vinícius Júnior não é craque. O Vinícius Júnior é um ótimo jogador, que, aliás, no time dele, que funciona muito bem coletivamente, por vezes desequilibra, porque o conjunto do Real Madrid é sempre bom, né? Então, assim, a gente fica, talvez, fique esperando dele, ainda mais na ausência do Neymar, um jogador que pegue a bola, drible 5, 6 e faça o gol sozinho. Ele não vai fazer isso porque ele não consegue fazer isso. Se nem o Neymar consegue, menos o Vinícius, que tem uma outra característica. Talvez o que falte a ele e a quem o comande é falar: meu caro, você não precisa fazer isso. O seu jogo tem que ser um jogo outro, complementar, encontrar a melhor solução. Ontem ele não conseguia ganhar uma jogada do lateral do Paraguai, porque ele tentava sempre tudo sozinho, muito pela falta de aspecto coletivo da seleção. Acho que se espera do Vinícius, que é uma grande figura, um ótimo jogador, uma coisa que ele não pode entregar. Ele não é craque. Ele não é Ronaldo Fenômeno, ele não é Ronaldinho Gaúcho, ele não é nem Kaká, né? E vamos lembrar agora a Copa seguinte a que o Brasil ganhou. Talvez tenha sido a maior reunião de grandes jogadores do Brasil desde 70. Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano, Robinho na época, Juninho Pernambucano. Sem conjunto, desgovernado, foi um fiasco. Então, se aquilo valia para 2006, imagine agora. É necessário ter um aspecto coletivo mínimo, um sentido coletivo,
que essa seleção não tem. E aí tem uma coisa curiosa, muito curiosa, que eu fiquei pensando ontem em relação ao Dorival e a sua insegurança na seleção. O Dorival vem se caracterizando pelos últimos trabalhos. Como é que a gente comparava, tirando aquele piloto que acerta logo o carro, né? Sabe como é que é? Ele chega. Acerta E o foi carro, assim no acertador de Flamengo. carro. Exato. Foi assim no Flamengo e no São Paulo, mais ou menos com a mesma fórmula. Qual é a fórmula? Triângulo no meio de campo, um lateral que fica mais como terceiro zagueiro e outro que sai mais. Né? Não foi isso que ele fez. E os três jogadores na frente. Foi assim que ele fez no Flamengo. Foi assim que ele repetiu no São Paulo. No Flamengo era o Felipe Luiz, o lateral que ficava. No São Paulo era o Rafinha. Triângulo no meio nos dois times. E ele faz na seleção a mesma coisa. Fica o Danilo, sai o lateral esquerdo. Os três no meio. E os três na frente, como se fosse uma fórmula mágica de acerto rápido. E depois de ir ganhando confiança com essa fórmula, aí o coletivo dos times dele rapidamente se encaixavam. Na seleção não está rolando. E ele não tá conseguindo saber o porquê. Ele tem essa fórmula. E essa fórmula na seleção não está funcionando. É claro que essa fórmula, para treinado semanalmente, diariamente, você sabe que o desenvolvimento coletivo disso é mais rápido, né? Mas eu acho que ele está surpreso. Ele imaginou que ele fosse consertar o carro rapidamente também, sabe? E não está conseguindo. E não vai ser na base da individualidade. Se juntasse hoje todos os melhores jogadores brasileiros da atualidade, além do Vinícius, não vai ser jogando a bola para ele que vai resolver o jogo sozinho. Não existe mais isso, gente. A gente vive essa coisa porque em 2002 teve lá Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, em 94 teve Romário e Bebeto, e assim vai. O futebol não é mais assim, é um outro tipo de esporte hoje. Claro que o talento faz diferença, mas ele sozinho, ele não resolve. Até o Messi precisou de um conjunto bom e forte para ser campeão do mundo. E o Messi está acabando a carreira. Cristiano Ronaldo está acabando a carreira. E o resto são mortais. São mortais. O Vinícius Júnior não será nunca o craque do imaginário do brasileiro. Ele acha que ainda o Vinícius Júnior vai ser o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno. Ele não será. Ele não tem capacidade para tal. Ele é ótimo. Não esperem dele o que ele não pode entregar. E na cabeça dele, aí eu acho que tem esse problema. Na cabeça dele, ele acha que pode. E alguém tem que chegar no cara, pode ser a comissão técnica, pode ser um psicólogo, tal. Você não precisa, porque você não sabe fazer isso. Você é mais um bom jogador. Você não tem que levar a seleção brasileira nas costas depois de 24 anos sem título, porque você não tem condição e não tem essa responsabilidade. Ele não conseguirá. Muito bem. Eu acabo de ser informado aqui que temos um vídeo surpresa para ser mostrado aqui ao vivo. Pode rodar, então. Eu nem sei do que se trata, mas vamos em frente. Cadê? Olá, tchanã, bom dia. Me chamaram para participar do programa do Eduardo. Tá me achando. Primeiro, Eduardo, fica tranquilo, tá tudo certo, vai dar tudo certo. O Dorival prometeu e em 2026 você vai poder levar sua vuvuzela, sua camisa amarela, sua meia da sorte para a final da Copa do Mundo de 2026. Fica tranquilo. Mas antes disso, no fim de papo às 6 da tarde, a gente vai ter que falar o que aconteceu ontem de novo. Porque, minha nossa senhora, o tal do trabalho, progresso, né? Antes era titibilidade, agora o progresso do trabalho do Dorival é assim, né? Começou bom e vai fazendo assim. Perdeu pro Paraguai, não tinha perdido só pro Paraguai na Copa América, agora é pra fazer o combo. Perdeu pro Paraguai por 1-0 e a gente vai falar dos estilhaços. Mas fica tranquilo, Eduardo, que na próxima data FIFA, que já tá aí, 25 dias... A gente vai jogar contra o último e o penúltimo colocado. Só acho que são os únicos dois que não vão para a Copa do Mundo no planeta. E aí 6 pontos garantidos. A gente vai falar disso. Vai falar do holandês que chegou. Tá falando do holandês fluente, Eduardo? Espero que sim. A gente vai falar da Copa do Brasil. Tem Corinthians e Juventude. Tem Atlético Paranaense e Vasco hoje também. Amanhã tem o jogo do Flamengo com o Bahia, o São Paulo e o Atlético Mineiro. E eu, participando aqui, não posso deixar de falar. Parabéns para o senhor Arnaldo Ribeiro, chegando aos 70 anos, mas com um corpinho de 45. Arnaldo, feliz aniversário. 6 da tarde, quero todo mundo assistindo, hein? Tchau.
Muito bem, tá aí o recado de Marília Ruiz com um parabéns ao Arnaldo e tudo mais, aniversário dele hoje, parabéns Arnaldo. Então tem fim de papo às 6 da tarde, Marília ressaltou bem, né? O Brasil vai encarar os dois piores times na próxima data FIFA, quem sabe consiga se recuperar aí e vai falar do Depay e da rodada da Copa do Brasil. A gente vai falar do Depay já já, deixa eu só ler umas mensagens aqui, ó. O Chris Bacon fala, o presidente da CBF é a cara, literalmente, do nosso futebol. O Edinaldo já tentou de tudo, né? Tentou estrangeiro, tentou o Diniz, agora o Dorival. Vamos ver qual é a próxima. Tentou o estrangeiro impossível, né? Porque quando Tentou o o Tite estrangeiro saiu, impossível, exatamente. quando o Tite falou que ia sair, pega o Abel Ferreira. O Abel Ferreira estava Pois é. no auge naquele momento. Exatamente. Não, tem uma resistência aqui no Brasil, porque aí o presidente da CBF vai ouvir ex-treinadores. Cara, ex-treinadores brasileiros, eles vão se proteger, vão proteger a profissão, vão proteger a classe. Jamais eles vão ser favoráveis a um treinador estrangeiro. Jamais. Aí o cara vai ouvir pessoas que vão falar isso para ele. Pois é, exatamente. Ó, o Arnaldo citou aí o Neymar como o grande vencedor dessa data FIFA, por incrível que pareça. Deixa eu só ler mais aqui uma mensagem do Zonatec Automação. Ele fala, bom dia, pessoal. Olha só, acho que até o Domenech Torrente se aplica-se o mínimo do que se faz na Europa, que aplica-se ao mínimo do que se faz nessa Europa, na Europa faria essa seleção jogar melhor, ou qualquer europeu do segundo escalão. Mas quem quer muito, nada tem. É mais ou menos de ter mirado lá no Ancelotti, e aí não consegue, e aí dá no que dá. E o Júlio César Bruno fala, os meninos do Real Madrid estão devendo. Arana jogou mais avançado, mas não recebia a bola. Danilo não dá mais, diz aqui o Júlio César Bruno. E o Daniel Couto fala, o problema é tudo, sem expectativa no Brasil, diz ele. Enfim, a galera aqui tá realmente... E o Cra do Nordeste fala, do NE, fala, na falta de bons laterais, não seria o caso de jogar com 3 zagueiros e usar os infinitos pontas que temos? Alegre não seria um bom nome disponível? Enfim, é um técnico estrangeiro aí, um nome, né, citado. Agora, Arnaldo, você falou, né, sobre o grande vencedor da data FIFA, Neymar. O Neymar, ele tá fazendo falta na seleção brasileira? Essa é a pergunta. Ele, quando não joga, ele é falado na seleção. Ele tá quase um ano fora da seleção por causa de ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho e do menisco do joelho esquerdo. Vou começar com você, essa Casão. Tá fazendo falta ao Neymar, por incrível que pareça? Não, porque tem que ter base para se falar que faz falta ou não faz falta. O ano passado, o Brasil empatou 0-0 com a Venezuela em Cuiabá, o Neymar era o 10. O Brasil perdeu para a Colômbia fora, o Neymar era o 10. O Brasil perdeu para o Uruguai, foi quando ele se machucou, o Neymar era o 10, estava 1-0 já para o Uruguai. O Neymar disputou 3 Copas do Mundo, a primeira estava indo bem, aí teve uma entrada criminosa do Zuniga, quebrou costela, né, vértebra, sei lá, não jogou, mas estava bem. Agora, 18, ele foi o Caicai, que virou meme no mundo todo, e 22, ele já foi quebrado. Ele já foi quebrado, porque o histórico dele, depois de 18, é se quebrar. É tornozelo, é pé, é dedo, metatarso, agora ligamento cruzado. E o lance é o seguinte, vem do lado dele. Eu vou discordar num ponto do Arnaldo. Eu não acho que ele está saindo vencedor. Eu acho que ele está saindo, ele está sendo, nessas derrotas do Brasil, está sendo a pior coisa para ele nessas derrotas do Brasil. Por quê? Estão jogando toda a esperança, expectativa numa volta do Neymar, que ele já provou, desde quando entrou na seleção brasileira, que ele não decidiu, que ele não foi determinante em nenhuma competição que ele jogou. Né? E a única Copa América que o Brasil venceu foi em 19 e ele não jogou. Antes, ele já tinha essa pressão. A seleção joga para o Neymar. O Neymar é o melhor jogador. O Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Ele tem que decidir. É o Neymar ou o Neymar quando ele era jovem e não tinha tantas contusões. Hoje, estão jogando a mesma responsabilidade para ele, com 32 anos, com o joelho recuperando de ligamento cruzado, já faz 1 ano que ele não joga, e vou dizer uma coisa, esse negócio de sem pressa não existe, gente. Ele não está pronto.
Ele não está pronto para jogar. Não é que o Al Hilal não está com pressa, nem a seleção. Ele não está pronto. Porque qual jogador que está pronto vai falar: não, vou esperar mais um pouquinho, não estou com pressa. Que é isso? O cara não joga há um ano. O jogador gosta de jogar. Ele não está pronto para jogar. Ele não pode entrar em campo para jogar. Ele não está legal para jogar. Não sei se é a parte clínica ou a parte da força muscular, da massa muscular, ou medo ainda de girar em cima do joelho, que isso é normal, acontece mesmo, mas ele não está pronto. Não tem essa sem pressa. Sem pressa não existe no futebol. O cara está pronto e vai jogar. O cara está pronto, ele mesmo vai pedir para jogar. Então, o que eu vejo aquela mesma bomba que sempre estava acesa, que sempre ficou acesa, e que estava nas mãos dele, quando ele era jovem, rápido, driblador, e que dava medo no adversário, agora está caindo para ele a mesma bomba, só que ele, mais velho, já não estava jogando bem há muito tempo, sérias contusões uma atrás da outra, e agora essa, que é pesadíssima, ligamento cruzado. Ligamento cruzado, ele já está um ano está sem jogar. E normalmente o ligamento cruzado você volta em 8, 9 meses, 10 meses. 10 meses o cara já está no campo treinando com bola, chutando, fazendo zigue-zague e tudo mais. Ele está há um ano e não foi para o campo ainda. Jogar, treinar com os companheiros dele. E eu não vejo, só uma coisa, eu não vejo como uma coisa boa para ele o Brasil tá perdendo, entende? Se o Brasil tivesse jogando mais ou menos e tivesse ganho de 3-0 do Equador, empatado, jogando bem com o Paraguai, todo mundo, a grande maioria, ia achar que ele tinha que voltar. Mas ele ia voltar sem essa bomba na mão, porque o futebol do Brasil estava mais ou menos, estava ali, ganhando, terceiro lugar nas eliminatórias, mas ele vai voltar, quando ele voltar, e se voltar, vai ser uma roubada do cacete. Então eu não vejo nada favorável para ele. Não vejo mesmo.